Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestem. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Aleluia, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Palavra essa, ó Deus, que diante do poder do Teu Santo Espírito pode fazer o inimaginável na nossa vida, ó Pai. Pode fazer um milagre, ó Deus, no nosso coração. Pode, ó Deus, quebrantar corações. E essa é a nossa oração nessa noite, que o Senhor possa nos alimentar por meio da Tua palavra e que a Sua palavra seja verdade abundante sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos diante de uma carta muito especial. Nós estamos diante de uma carta muito emblemática. Provavelmente esta carta, a carta aos crentes de Tessalônica, foi a carta mais antiga, ou é a carta mais antiga da qual nós temos registro de que Paulo escreveu na Bíblia, na palavra de Deus. E para você que deseja entender um pouco melhor qual era a dinâmica dessa comunidade, qual era a relação de Paulo com essa comunidade, eu sugiro que você leia inclusive o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, porque lá você poderá entender qual é o motivo da celebração, da alegria de Paulo e do entusiasmo de Paulo ao escrever essa carta aos Tessalonicenses. Porque é exatamente isso que nós encontramos nas palavras de Paulo. Nós temos aqui o apóstolo Paulo muito empolgado, muito feliz, muito grato com aquilo que o Senhor estava fazendo naquela comunidade e por meio daquela comunidade. Afinal, assim como você pode conferir depois em Atos 17, a plantação daquela igreja e a manifestação do Espírito Santo, a pregação da palavra de Deus naquela região, não foi uma tarefa fácil para Paulo e para os seus companheiros de viagem. Pelo contrário, eles estavam diante de uma cidade que, primeiramente, era politeísta. As pessoas naquela cidade acreditavam em vários deuses, e ainda que houvesse ali uma sinagoga, ainda que houvesse ali a presença de judeus, essa era uma das características marcantes daquela região. Mas um outro ponto também presente naquele lugar era o fato de que o comércio ali era muito forte. Então era uma cidade que tinha um caldeirão de culturas, de espiritualidade, de religiosidade, por meio do qual o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem tiveram também que lidar. Sendo assim, nós temos aqui nessa carta muitíssimo especial uma tentativa, uma busca de Paulo em se reconectar com aquela jovem comunidade. Por quê? O apóstolo Paulo precisou sair rapidamente daquela região. Tamanha era a perseguição que ali estava contra o Evangelho de Cristo Jesus. Então, após pregarem, inclusive
pela manifestação do poder do Espírito Santo. É isso que essa carta diz, não por palavras eloquentes, não pelo muito falar, mas pelo poder do Espírito Santo, e as pessoas se converterem ou serem convertidas naquela região. O apóstolo Paulo precisou se retirar, precisou ir embora, e agora ele está escrevendo uma carta justamente a estes crentes. Então você deve imaginar qual era o sentimento do apóstolo Paulo naquele momento, o misto de emoções, de sentimentos que ele ali vivenciava: empolgação, exultação, alegria, gratidão a Deus, preocupação, atenção, cuidado com uma jovem igreja, com uma jovem comunidade. E é muito interessante que o tema principal que nós encontraremos nessa carta é justamente a parousia, a volta de Cristo Jesus. Então Paulo, de maneira muito cuidadosa, de maneira muito didática, de maneira muito amorosa e pastoral, está escrevendo a essa jovem comunidade algo que ele não pôde trabalhar, que ele não teve tempo para trabalhar pessoalmente com aqueles cristãos. O fato de que Cristo Jesus irá voltar em glória e majestade, e essa volta, esse retorno se dará como um ladrão que vem à noite. Por isso não se iludam com os anúncios, não se iludam com as falsas promessas. O Messias vem, porém ele virá como um ladrão que vem até a sua casa à noite. Não há prazo, não há aviso, não há recado, não há torpedo SMS, não há mensagem no WhatsApp. Por isso, orem, vigiem, vivam conforme a vontade de Deus para a vida de vocês. E o capítulo que nós lemos, que é o capítulo de número 5, a partir do verso de número 12, nos mostra então uma série de aplicações práticas de como esses crentes, como esses cristãos que esperam pela vinda de Cristo Jesus e que anseiam por essa vinda com uma expectativa ardente, devem viver. É por isso que essa carta tão especial nos mostra que, agora vai, em nome de Jesus, foi, ô glória, que o megafone de Paulo para a vida daqueles crentes e para a nossa vida hoje é: vivam o Evangelho na prática. Porque algum desavisado poderia pensar que a volta de Cristo Jesus é um tema abstrato. A expectativa pelo retorno de Cristo é uma ideia distante, um conceito complexo. Não se enganem, queridos irmãos, porque o que essa carta vai nos mostrar é que o megafone do apóstolo Paulo para aqueles crentes, e o que a palavra de Deus está dizendo para as nossas vidas hoje, é que a expectativa pela volta de Cristo Jesus deve ser marcada por um evangelho prático, um evangelho que seja percebido na nossa conduta, no nosso testemunho, no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas palavras, nos nossos afetos. E é justamente isso que Paulo irá trabalhar nessa carta. E é por isso que aqui nós encontramos muitos e muitos conselhos do apóstolo Paulo. A partir do verso de número 12, ele vai dizer: considerem os líderes de vocês. Tratem com respeito os líderes de vocês. Vocês que estão esperando por Cristo Jesus, devem olhar com carinho para aqueles que o lideram. É por isso que ele vai continuar dizendo: exortem e consolem os irmãos. Exortem aqueles que precisam ser corrigidos. Consolem aqueles que precisam ser animados. É por isso que Paulo vai dizer: não paguem mal com o mal. Pelo contrário, vocês são cristãos, vocês são filhos de Deus, vocês não agem dessa forma. Paulo continua dizendo: estejam sempre alegres, orem sem cessar. Ele diz uma palavra muito forte aqui, uma expressão muito emblemática: que não apaguem o Espírito Santo, ou seja, não permitam que o pecado, que as tentações, não permitam que as tribulações, que as dificuldades da vida apaguem a sua intimidade com o Espírito Santo. Pelo contrário, busquem isso incessantemente, não desprezem as profecias, porém examinem todas as coisas e retenham o que for bom.
abstenham-se do mal. Veja, Paulo, como um pastor cuidadoso, amoroso, olha para aquela comunidade, olha para aqueles crentes, com amor, com cuidado, e aconselha aquelas pessoas, e diz àquelas pessoas que o Evangelho precisa ser visto na prática. E Paulo, de maneira muito especial, no verso de número 18, ele vai trabalhar um tema do qual eu e você precisamos meditar nessa noite: gratidão. No fim de mais um ano, 2024, nós estamos no dia 1º de dezembro de 2024, logo logo vão descongelar o Roberto Carlos, logo logo vão encher de uva passa o seu arroz, então se prepare para isso, mas especialmente, como você chega nessa data? Com um coração amargo, reclamão, ranzinza, ou com um coração cheio de gratidão? Ao final de mais um ano, de mais uma etapa, de mais um ciclo de vida, como você olha para os dias, meses que se passaram? Você consegue olhar com gratidão para o sustento que Deus derramou sobre a sua vida? Você consegue olhar com gratidão para os livramentos que Deus concedeu a mim e a você, que nós nem nos demos conta? É justamente isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar no verso de número 18. Ele diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, de todos aqueles conselhos que Paulo dá aos crentes de Tessalônica e que também se aplicam na minha e na sua vida, hoje eu quero conversar com você especialmente sobre a gratidão. Porque o que Paulo vai trazer aqui na autoridade do apostolado em Cristo Jesus é que a gratidão deve ser algo constante nas nossas vidas. A gratidão deve ser algo que permeia, que acompanha, que sinaliza a vida de um cristão. A gratidão deve ser algo que se faz presente na minha e na sua vida, dia após dia. E aqui é muito importante nós falarmos a respeito disso, porque essa não é a nossa inclinação natural, essa não é a nossa tendência. Paulo escreve a pessoas como eu e você, que não são naturalmente gratas, e que na verdade, pelo contrário, elas se sentem gratas quando a vontade delas é feita. Elas se sentem gratas apenas quando tudo vai bem. Elas se sentem gratas quando se sentem amadas, se sentem queridas, se sentem lembradas. Pessoas como eu e você que se sentem gratas quando algo que elas oraram tanto, esperaram tanto acontece. Pessoas que se sentem amadas e gratas quando a promoção no trabalho acontece, quando a família vai bem, quando a igreja vai bem. É fácil se sentir grato nesses momentos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, para mim e para a sua vida, é que em tudo nós devemos ser gratos. Porque é assim que o cristão lida com os eventos da sua vida. É assim que eu e você, que somos resgatados pelo sangue do Cordeiro, devemos lidar com as circunstâncias da nossa vida. Paulo, de maneira didática e pastoral, está apontando para uma verdade. Vocês que esperam pela vida de Cristo Jesus, vocês que são cristãos, que foram alcançados pelo Espírito Santo, que perseveram na fé, vocês querem ser cristãos? Sejam gratos em todo o tempo. Sejam gratos em todas as circunstâncias. E aqui, queridos, como diria o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário a respeito dessa passagem, Deus não é sádico, Deus não é um tirano, Deus não é cruel. Deus não quer que nós sejamos gratos por cada ocasião da nossa vida.
mas em cada ocasião da nossa vida. Deus não espera que a gente olhe para uma doença e diga: nossa, que doença maravilhosa, eu te agradeço, Senhor, por essa doença. Nossa, que resfriado especial, Senhor, veio no momento certo. Olha que delícia, que é tossir igual condenado, igual um cavalo velho. Mas Deus espera que eu e você sejamos gratos em meio aos resfriados da vida. Sejamos gratos em meio às dificuldades. Sejamos gratos em meio às lutas. Sejamos gratos em meio às notícias ruins, difíceis. Porque, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos comparar a obra de Deus como a obra de um tapeceiro. Quando você olha para a vida dos homens e mulheres presentes na Bíblia, na revelação do Senhor para nós, nós podemos entender que, como a obra de um tapeceiro, que de um lado não parece fazer sentido, parece ser uma obra confusa, uma peça confusa, quando ela é completada, quando ela é terminada, quando nós somos convidados a contemplar aquela obra por completo, nós estamos diante de uma obra de arte. Nós estamos diante de uma peça única. Nós estamos diante de uma paisagem maravilhosa. É assim que Deus trabalha. Dificilmente nós veríamos motivos em sermos gratos em meio às lutas, às dificuldades da nossa vida. Mas é justamente em meio a elas que Deus está operando o poder dele em mim e em você. Você crê nisso? E é interessante nós pensarmos a respeito disso, porque quem escreveu essa carta entende muito bem do que está falando. Veja, a vida do apóstolo Paulo foi marcada por perseguições e prisões. A vida do apóstolo Paulo foi marcada por açoites e espancamentos. A vida do apóstolo Paulo foi marcada por naufrágios, em meio às suas rotas, ao caminho do qual ele pregava o Evangelho. A vida do apóstolo Paulo foi marcada por fome, sede, rejeição e abandono. Até uma cobra atacou ele quando ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas em Filipenses 4, 11 a 13, Paulo diz algo muito maravilhoso. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E ele então completa: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos ser gratos naquele que nos fortalece. Mas um segundo ensinamento que nós temos, diante da gratidão que o apóstolo Paulo está aqui ensinando, é que gratidão significa viver a vontade de Deus. É por isso que ele diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês. E queridos, essa afirmação ela é revolucionária. Ela é fantástica, porque muitas e muitas pessoas se perguntam: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Pode ser que você, ao longo da sua caminhada, do seu relacionamento com Deus, tenha feito essa mesma pergunta: Deus, o que o Senhor quer para mim? E num tempo individualista, num tempo onde você precisa estar no topo, num tempo onde você precisa conquistar, num tempo onde tudo é sobre você, num tempo onde você é o ponto fraco do coração de Deus, nós estamos vivendo ansiosos por isso. Nós vivemos angustiados por isso. Porque na nossa cabeça o tempo está passando e parece que a vontade de Deus não vem. Aquela viagem tão esperada, aquele relacionamento que você sempre sonhou, aquela bênção material que você sempre esperou, quando na verdade essas expectativas, essas especulações
são fruto do nosso ego manchado pelo pecado. Porque quando nós pensamos na vontade de Deus, assim como fica aqui a indicação no livro O Deus que Destrói Sonhos, nós tentarmos especular o que Deus tem para nós em cada decisão da nossa vida, é uma conduta pagã. Isso não é cristão. Isso não provém da Bíblia. Isso é uma conduta pagã, na qual nós lançamos dados e nós esperamos uma resposta. Querido, querida, você quer viver a vontade de Deus? Obedeça. Obedeça aquilo que Ele já revelou. Obedeça a palavra dEle. Obedeça a ordem dEle. Obedeça. E quando nós pensamos naquilo que Paulo está escrevendo aqui, obedecer significa ser grato, porque essa é a vontade de Deus para nós. Se você quer viver de fato a vontade de Deus para a sua vida, comece sendo grato. Comece agradecendo. Comece olhando para cada situação, para cada circunstância, com gratidão. Tendo a certeza de que em meio a cada luta, a cada dificuldade, a cada situação que nós vivemos, Deus não pode ser pego de surpresa. E a vontade dEle continua soberana sobre a minha e sobre a sua vida. Você crê nisso? Deus não tem compromisso com as nossas especulações. Nós não precisamos lançar dados para saber a vontade dEle. E nós sabemos que viver a vontade de Deus significa obedecê-lo. Sabe qual é o nosso problema? Que nós nos impressionamos e nós vivemos anestesiados com aquilo que é misterioso, com aquilo que mexe com a nossa curiosidade. É interessante que o apóstolo Paulo aqui nessa carta, ele fala sobre um evento que até deixa o não crente de cabelo em pé, que é a volta de Cristo Jesus. Até as pessoas que não são cristãs, elas tentam entender isso, elas especulam a respeito disso, elas estudam a respeito disso. E as pessoas se fascinam com o mistério, com aquilo que não é conhecido, quando na verdade o que Paulo está aqui trabalhando é o fato de que nós precisamos viver aquilo que está claro aos nossos olhos, óbvio, direto. Sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus. No seu livro Ego Transformado, pastor Tim Keller, ele trabalha o ego humano, e ele vai dizer que é um engano nós acharmos que o problema da geração de hoje, que o problema das pessoas de hoje é falta de autoestima. Ele vai dizer que é um engano nós acharmos que a solução para as pessoas que se sentem para baixo na sua vida e que sentem que não estão vivendo a vontade de Deus e que ficam especulando a vontade de Deus, elas precisam de mais autoestima. Não, isso é um engano. Porque mais autoestima é tão perigoso quanto uma baixa autoestima. O ego, ele é tão traiçoeiro que quando nós achamos que nós precisamos ser alimentados, afagados, agradados, na verdade, nós estamos traindo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui Tim Keller, então, ele vai trabalhar que o Evangelho, ele é diferente de tudo. Ele é diferente de qualquer proposta fácil que esse mundo vai apresentar. Ele vai dizer que a humildade que brota do Evangelho significa ter um ego satisfeito. Um ego satisfeito, um ego grato, um ego contente naquilo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por nós. Por isso, ao invés de desejar ser grande, eu e você, como os cristãos que somos, devemos desejar sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E por fim, queridos, a gratidão, ela é algo que é fruto de um relacionamento com Jesus. E é isso que é o terceiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite.
A gratidão é fruto de um relacionamento com Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, neste mesmo versículo, que em tudo nós damos graças, porque essa é a vontade de Deus Pai, para vocês em Cristo Jesus. E essa expressão em Cristo Jesus é utilizada 44 vezes nas cartas de Paulo. Há um motivo para isso. Paulo está enfatizando que agora nós não vivemos conforme a nossa própria procedência, conforme o nosso próprio parecer das coisas. Nós não vivemos conforme os nossos próprios afetos. Nós não vivemos conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso próprio ego, mas nós vivemos a partir de um ego transformado pela palavra de Deus. Nós estamos em Cristo Jesus. Ele aponta para uma realidade dos cristãos a partir dessa expressão. Nós somos nova criatura, ou nova criação. Isso significa que, se antes eu vivia de maneira ingrata, se antes eu vivia de maneira ranzinza, se antes eu vivia de forma reclamona, eu que estou em Cristo Jesus, preciso ser grato. Porque o Espírito Santo está imprimindo no meu coração, está imprimindo no meu ser, um novo ser. Um ser transformado à luz de Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20 que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso significa que agora o nosso coração, a nossa alma, o nosso comportamento, as nossas intenções, elas estão sendo moldadas pelo Espírito Santo, de tal forma que se antes, como filhos da ira, nós éramos ingratos, agora não mais. E veja, essa é uma verdade dolorosa para nós. Nós não somos naturalmente gratos. Eu quero convidar você a olhar lá para o Jardim do Éden. Eles tinham tudo. Deus disse a eles: de todo esse jardim você poderá desfrutar, mas não desobedeça, não desfrute dessa árvore. Eles tinham a companhia de Deus, eles tinham um jardim para cultivar e guardar, eles tinham uma missão juntos. Adão e Eva tinham coisas e coisas para desfrutarem naquele jardim. Mas qual era o sentimento que surgiu ali? Qual foi o sentimento que fez com que eles desobedecessem a Deus? Ingratidão, insatisfação, o desejo de ser igual a Deus. E por isso eles desobedecem. Veja, como a gratidão é um ponto sensível do nosso coração, e a gente acha que não. A gente pensa que porque foi no mercado e disse obrigado para a atendente, nós somos gratos. A gente pensa que porque está na rua e aconteceu alguma coisa e alguém nos ajudou, nós somos gratos. A gente pensa que pelas homenagens que nós fazemos, pelas orações esplendorosas que nós fazemos, nós estamos manifestando a gratidão. Quer saber o que é ser grato de verdade? Olhe para a vida de Jesus. Jesus, quando se compadeceu de uma multidão, multiplicou os pães e os peixes e deu graças a Deus, mesmo sabendo que aquela mesma multidão viraria as costas para ele na página seguinte. Jesus, sendo grato a Deus, diante do momento mais doloroso da sua caminhada entre nós, quando ele estava na ceia, junto dos seus discípulos, o traidor estava na mesa com ele. E sabe o que Jesus fez? Deu graças por aquele momento. E nós? Se nós estamos em Cristo Jesus, nós precisamos ser gratos em todo o tempo. Nós precisamos ser gratos, porque essa é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos ser gratos em Cristo Jesus. Verdadeiramente, sinceramente, porque Romanos 8, 28 e 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia!
Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Que sejamos verdadeiramente gratos, como Cristo Jesus. Por isso, queridos, as aplicações dessa noite, elas são claras, elas são diretas, elas são óbvias. Diante do último mês do ano, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos colocar a gratidão em prática. Nós precisamos ser gratos em todo o tempo. Em meio às lutas, às circunstâncias ruins, difíceis, em meio às incertezas de um novo ano que se inicia. Quantas incertezas! Em meio às instabilidades, nós não sabemos como estará a economia, nós não sabemos como estará a política, nós não sabemos como estarão os conflitos ao redor do mundo, mas eu e você somos chamados para sermos gratos em todo o tempo. Nós não sabemos o que acontecerá com a nossa família, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos como estará a nossa conta bancária, mas eu e você somos chamados a sermos gratos em todo o tempo. Em todo o tempo. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, não importam as incertezas. Seja grato, meu irmão e minha irmã, em obediência a Deus. Porque se o Espírito Santo habita em você, e se você é um cristão de verdade, se você persevera, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às fraquezas, você deseja viver em obediência a Deus. E viver em obediência a Deus é ser grato a Ele. Viver em obediência a Deus é nutrir gratidão no nosso coração. Diante de tantas e tantas bênçãos, diante da provisão do Senhor, diante de tantos e tantos livramentos que nós nem fazemos ideia, mas especialmente diante de quem Deus é. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Alfa e o Ômega, o Criador de todas as coisas, e Ele olha com amor e graça para mim e para você, que somos pó. Como nós não podemos ser gratos? Especialmente, seja grato em Cristo Jesus. Aquele que morreu naquela cruz, se fez vergonha por nós, e nos amou de forma abundante. Seja grato em Cristo Jesus.